também de corrupção. Todo corruptor, quanto mais, na minha opinião, é um psicopata, porque é uma indiferença com uma grande população, é uma inconsequência com os seus atos no sentido de não ver o que está tirando do outro. Isso é falta de empatia, né? Como um pedófilo, quanto mais, isso também é falta de empatia. E tem uma coisa tão interessante que quanto mais grave um psicopata, ou seja, quanto maior a sua indiferença com o outro, maior é o estrago que ele pode fazer. E é interessante, se vocês forem conversar com um psicopata, ele sempre justifica as suas perversidades como uma culpa do outro, né? Por que você estuprou aquela criança? Ah, porque ela estava de saia curta. Assim, como se isso justificasse. Eu me lembro... E não é à toa, e a gente vive uma sociedade que as pessoas estão com valores que valorizam muito os psicopatas, não há dúvida disso. Quando um determinado senhor jogou sua filha pela janela, teve gente que falou, não, isso ninguém faz, um psicopata faz. Faz e fez. Eu costumo dizer que não se joga lenço de papel pela janela. Jogar uma filha, né? E depois encomendar toda uma história fantasiosíssima de um assalto, isso é psicopatia pura, né? Porque existe uma coisa, gente, determinados crimes são tão inexplicáveis para quem não é psicopata, que as pessoas sempre se perguntam por quê. Não tentem imaginar o porquê. Imaginem que, para fazer o que é feito e nos causa tamanho espanto, só um psicopata pode fazer. Existem coisas... Por que é difícil a gente entender como um psicopata funciona? Porque que bom que quem tem essa dificuldade, porque não é psicopata. Porque é difícil imaginar um mundo onde a gente não imagina o outro, né? Por exemplo, tem uma definição de psicopatia que eu gosto muito, que o psicopata é aquele que sabe a letra da música, mas não sente a melodia. Ele tem uma inteligência cognitiva, que eu não acho tão inteligência assim, ele sabe o que faz, com quem faz, na hora que faz. Não existe essa questão. Alguém aqui já viu um pedófilo em praça pública ou numa praça de alimentação do shopping estuprar uma criança? Não, nem o fará, porque ele tem isso calculado maquiavelicamente. Né? Não é porque tem gente que fala assim, coitado, doutora, é um impulso que ele não controla. Controla sim. Controla sim e sabe na hora que pode descontrolar. E tem uma coisa tão interessante que quanto mais grave eles são, mais perversos eles são. Então, se você perguntar o que é prazer sexual para um psicopata, com certeza não é o que é para a gente. É a subjugação do outro, é o fazer sofrer do outro, é se deliciar com o sofrimento do outro. E isso tem várias etapas. Você tem o psicopata leve, você tem o moderado, você tem grave. Muito provavelmente todo mundo ouve falar dos psicopatas mais graves, que é o que nos causa mais espanto. E os serial killer, né, que todo mundo fica, não, como? Mas isso é a ponta, gente. Porque a definição de psicopatia não está só se ele mata ou não mata. A grande maioria dos psicopatas não mata e não tem crime, não tem ficha criminal, provavelmente, porque, de alguma maneira, não foram pegos. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre se botou, detector de mentira, né? Que isso era usado até pouco tempo na polícia. O psicopata passa fácil no detector de mentira, porque o detector de mentira ele simplesmente mede o teu grau de ansiedade diante de uma situação em que você tenha que explicar coisas. Qualquer pessoa que nunca foi a uma delegacia é chamado por algum motivo para depor, ele vai estar lá tenso, vai estar ansioso. O detector de mentira ele só pega a sudorese que você tem na mão, quando você está nervoso, não necessariamente mentindo, mas nervoso, e aquilo detecta. O psicopata ele não tem isso. Ele consegue passar por situações absolutamente que seriam para a gente ansiosas, geradoras de ansiedade, de uma maneira plana, no sentido do sentimento. Não tem o sentimento, não tem. Ele consegue mentir olhando nos seus olhos com muita tranquilidade. Por sinal, ele consegue mentir com muita facilidade. O difícil é falar a verdade, né? Então, a gente tem que entender isso para a gente entender que são pessoas que funcionam de uma forma muito diferente. E eu torno a dizer, o prejuízo, apesar de serem uma minoria,
causam para uma sociedade inteira um sofrimento absurdo. Ninguém que se deparou com um psicopata, seja ele em que grau for, não teve algum rastro de destruição nas suas vidas, sejam elas quais forem. Não necessariamente porque tiveram um filho assassinado ou um familiar, mas até na indiferença. Por exemplo, não precisa nada. Hoje, a gente sabe que o nosso sistema penitenciário funciona como franchises do crime organizado. Eles ficam lá com o celular, tocando um terror naqueles golpes de sequestro, para pegar dinheiro das pessoas, e eles fazem isso com uma calma e uma maestria, e várias pessoas já morreram por receberem essas ligações, né? Mais pessoas de idade, pessoas cardíacas, e isso não traz para eles nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de coisa que eles possam se culpar. O psicopata não tem culpa, né? Ele tem arrependimento de ter deixado rastro num crime que foi pego, sempre. E outra coisa, gente, psicopata não deprime, porque tem gente que faz barbaridades e é preso, aí resolve ficar deprimido. Isso não existe, ele está frustrado. Deprimido ficamos nós, né? No sentido de estarmos realmente arrependidos daquilo que a gente fez. E fico muito, muito triste, porque 10 anos se passaram do lançamento do Mentes Perigosas e, até hoje, não conseguimos, principalmente a Hilda, aprovar um projeto de lei que fazia exatamente a aplicação da escala Hare para os sistemas penitenciários. Não estamos nem falando fora do sistema penitenciário, né? Que já seria um outro tipo de psicopatia, outra abordagem, que seria mais no mundo corporativo, no mundo mais das profissões em geral, né? Porque é muito difícil você ter um psicopata num meio corporativo, porque, em geral, ele pode se destacar profundamente, mas não porque ele não tem constrangimento de passar por cima dos outros. Então, são profissionais que podem se destacar muito em eficiência, né? Mas no trato com as pessoas é muito complicado. É interessante que as pessoas costumam dizer assim, o psicopata é super inteligente, entre aspas, né? Se você for falar da inteligência cognitiva no sentido de resultados, você pode até dizer que é, mas ele tem uma burrice que é fundamental para que a gente possa identificá-lo e até no sistema criminal para que se possa prever que ele vai agir de novo, que é a burrice emocional. A memória, gente, tem um componente afetivo emocional muito grande. Se a gente diz que o psicopata é uma personalidade que tem esse sistema afetivo funcionando menos, deficiente, a gente está dizendo o seguinte, ele perde esse filtro que a memória tem para não repetir o que deu errado. Então, o que acontece é que, se você for ver, um psicopata ele tende a se repetir sempre, porque ele não tem essa marcação da memória. Então, para ele, não foi um erro. O cérebro dele não registra como um erro. Um psicopata ele está dando um golpe, e eu incluo aí médicos, todas as profissões, porque psicopata existe em todas as profissões, né? Você vê um médico que dá golpes num determinado lugar, ele é pego ali, ele sai daquilo, ele vai para outra praça fazer a mesma coisa. Se a nossa polícia fosse integrada, provavelmente isso tudo poderia ser detectado antes das tragédias acontecerem. E aí a gente fala dos médicos que estão aplicando silicones industriais, quer dizer, pouco se lixando para a vida dessas pessoas. Isso é um tipo de psicopatia, gente. Isso é indiferença com o outro. Então, a gente tem que começar a rever isso. Esqueçam essa coisa do psicopata como um doente mental. Tenhamos respeito com os doentes mentais. Porque esses, sim, são minorias que precisam de respeito. Porque o psicopata não é um doente mental. Ele é assim, ele gosta de ser assim, e ele tem uma soberba, uma vaidade, que ele acha que quem não é assim, ele se refere a nós, não psicopatas, como pessoas cheias de mimimi, né? Que gostamos demais, choramos demais, nos importamos demais com uma vida. E toda vez que ele tira a vida de alguém, em geral, eles pensam assim, menos uma pessoa.
né? Fiz um favor. Eles estão sempre fazendo favores para a humanidade. E eu costumo dizer que pessoas que estão sempre, todas as pessoas que falam para mim, eu estou trabalhando por você, eu vou fazer isso por você, me dá um medo, porque assim, as pessoas têm que fazer aquilo que elas acham que é correto, mas não pelos outros. Essa sensação que dá, tipo assim, estou trabalhando, estou fazendo, é muito de uma vaidade excessiva e de um grau de vaidade também muito grande, que é muito típico nos psicopatas.